Olá, aqui é o professor Vitor Proença. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre as possíveis causas de urina preta, tá? Então, não sei se você já enxergou, já viu alguma imagem ou pegou no laboratório uma urina que está bem marrom escura ou preta, tá? Mas isso é possível, tudo bem? Por mais incrível que possa parecer, e existem várias causas. Então, a gente vai detalhar aqui quais são as possíveis causas. Num outro vídeo, a gente já falou sobre uma doença específica que chama doença da urina preta, ou síndrome de RAF, tá? Que ela é específica, está relacionada com o consumo de peixes, crustáceos, etc., que estão contaminados com algum tipo de toxina. Então, a gente já explicou sobre isso, e aí nesse vídeo aqui, ó, a gente vai explicar as outras causas possíveis também, tá bom? Para que você possa entender melhor quais são os motivos que levam ao aparecimento dessa urina cor de Coca-Cola, né? Urina tipo Coca-Cola, como é citado em alguns artigos científicos, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo aqui, já clica aqui em curtir, deixa aqui o seu comentário também, que ele é importante para o YouTube, entender o algoritmo, aquela história toda, né? E também para mim, para que eu entenda o que você quer de conteúdo aqui dentro desse canal no Ibope Cursos, tá bom? Se inscreve aqui no nosso canal do Ibope Cursos, ativa as notificações também, porque nos próximos vídeos todos a gente vai falar de urina azul, urina verde, urina amarelo, neon, fluorescente, vai falar de urina roxa, tá? Um monte de coloração aí possível, e eu vou explicar motivo, detalhe por detalhe para você entender melhor as possibilidades que podem ocorrer e não se assustar de repente, né? Quando você enxergar alguma coisa num paciente ou algum familiar também, para você já entender e sacar melhor o que pode estar acontecendo, tá bom? Então vamos lá. Começar aqui a explicar sobre a urina preta, quais são as possíveis causas. Então, nessa imagem aqui, primeira coisa, é uma urina muito escura, tudo bem? Uma urina que pode ser chamada de vermelho amarronzado, marrom ou preto mesmo, ou urina tipo Coca-Cola, cor de Coca-Cola, tá? É muito diferente do normal. A cor normal da urina, só lembrando, que a gente chama de amarelo citrino, que é um amarelo bem clarinho, que tende a ir para transparente, depende do grau de hidratação, nesse caso especificamente. Aí seria, né, amarelinho bem clarinho, um normal. Amarelo brilhante, verde, uma coisa assim também não é normal, mas isso a gente vai conversar numa outra aula, tá? Nesse caso, realmente não é normal. Uma coisa assim que até meio que assusta, né? Em princípio, e existem sim alguns motivos para se assustar, sim, tudo bem? Então é legal você buscar ajuda profissional para que você possa entender qual é o motivo que levou a essa urina preta. Então vamos lá. Primeira coisa, consumo de alimentos com corantes naturais ou artificiais. Então, por exemplo, ruibarbo, favas, babosa, sorbital, cobre, quando é consumido em excesso também. Então, vários alimentos aqui podem levar a essa alteração. Então, se você consome algum tipo de alimento aí diferente do que foi citado aqui, por exemplo, desses aí que foram citados, então é bom você já prestar atenção. Se a sua urina está ficando mais escura, pode ser por causa de algum tipo desses alimentos com excesso, por exemplo, de cobre, tá? Nesse caso, obviamente, você tem que conversar com uma nutricionista ou ainda ir retirando esse alimento gradativamente, se não for nenhuma necessidade, dieta específica, né? Obviamente, você tem que conversar com um profissional habilitado para isso, tá bom? Medicamentos, alguns medicamentos como fenacetina, levodopa, fenol, laxantes, cloroquina, metronidazol, tá? Então existem vários tipos de medicamentos que podem levar ao aparecimento de urina mais escura. Então, nesse caso, preste atenção se você está consumindo esse tipo de alimento ou se o paciente, por exemplo, está utilizando esse tipo de medicamento. E agora, especificamente em relação a doenças, vamos falar, né, dessa maneira. A rabdomiólise, que é a quebra do músculo estriado esquelético, então ela pode levar à liberação, por exemplo, excessiva de proteínas que estão presentes nesse músculo, como, por exemplo, a mioglobina, tá? E essas proteínas podem sair, por exemplo, na urina, alterando, nesse caso especificamente, a cor da urina, deixando ela cada vez mais escura. E aí outros exames podem mostrar isso daí, como, por exemplo, CPK, mioglobina, que são musculares, aí nesse caso, né, substâncias que são derivadas do músculo e podem ser verificadas no exame de sangue. A presença de mioglobina também na urina, que a gente chama de mioglobinúria, e outras enzimas, como AST, ALT, lactato desidrogenase, tá? Que a gente pode fazer exames específicos para analisar
os motivos aqui. A síndrome de Raffel, doença da urina preta, a gente já conversou no vídeo, tá? Se eu lembrar, vou deixar aqui, ó, no card, em algum local desse vídeo, mas de qualquer maneira eu vou deixar assim na descrição do vídeo, dá uma olhada lá na descrição, que tem outros vídeos importantes relacionados com o exame de urina, tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Outra possibilidade, hepatite e cirrose hepática, doenças no fígado, resumidamente, tá? Que podem levar, de maneira geral, ao excesso de bilirrubina, que aí vai reagir, basicamente, com luz, etc., e vai levar ao aumento dessa coloração. Então, aqui a gente está percebendo já duas doenças que são graves, né? Em alguns casos podem ser graves, tudo bem? Que é quebra do músculo esquelético, estriado esquelético e doenças hepáticas, tudo bem? Outras possibilidades, problemas renais, alterações nos rins, na filtração glomerular, doença específica chamada alcaptonúria, que é uma doença genética mais rara e tal, normalmente é verificado já na criança, também chamada de doença da fralda escura, né, ou fralda preta, que leva ao acúmulo de um ácido específico que é chamado de homogentísico, tudo bem? Então aqui é uma doença genética que também leva à alteração e a cor parece café, assim, né, uma cor bem forte, assim, tá? Não é nem um pouco normal, é uma coisa que assusta, assim, né? Até no laboratório você pegar uma urina desse tipo aqui, você já começa a tentar entender qual é o quadro clínico desse paciente. A hemólise também é possível, tá? Hemólise é quebra da hemácia, tudo bem? Lembrando, lise é quebra, tá? Hemo é sangue, é como se fosse quebra do sangue, né? Nesse caso especificamente é quebra da hemácia. E aí, consequentemente, libera uma quantidade muito grande de hemoglobina, que é uma proteína presente lá na célula sanguínea, tudo bem? Quando libera hemoglobina em excesso, ela vai sendo metabolizada e aí, consequentemente, pode levar a essa coloração aqui mais escura da urina, tá? Duas proteínas são bastante importantes, a mioglobina, que é do músculo estriado esquelético, e a hemoglobina, tá? Que aí podem levar a essa alteração de coloração. Isso pode ser por uma doença autoimune, existem vários tipos de motivos que levam à hemólise. A gente já gravou também um vídeo sobre hemólise, pode ser hemólise intravascular disseminada, vários motivos, tudo bem? Alguns deles podem estar relacionados, por exemplo, com infecções, como, por exemplo, a própria malária, né, que é causada pelo Plasmodium, que é um parasita, um protozoário que fica dentro das hemácias, e a própria babesiose, tudo bem? Então, são problemas que podem ocorrer, são doenças, nesse caso, infecto-contagiosas. E aí, o que se faz, professor? A pessoa apresentou urina escura, o médico vai associar com outros sinais e sintomas, tudo bem? Essa cor de urina aqui tem que ser associada, por exemplo, como febre, sei lá, no caso da malária, né? Calafrios, tá? No caso, por exemplo, de alteração na síndrome de Raff, que é a doença da urina preta, dores musculares, tá? Então, assim, tem que ser associado. Nada é isolado, né? No caso do ser humano, por exemplo, na biologia ou na medicina. Não tenho como só olhar essa urina aqui escura e falar, nossa, magicamente é essa doença que o paciente tem. Isso não existe. Tudo bem? Na maior parte das vezes, né? Isso não existe. Então, é sempre uma associação de sinais e sintomas clínicos que esse paciente apresenta, junto com o resultado aqui dos exames laboratoriais que a gente faz, por exemplo, biomédico, biólogo, farmacêutico e os técnicos de análises clínicas, tá? E também outra possibilidade é câncer de pele ou melanoma. Então, quando as células lá da pele apresentam uma neoplasia maligna, que é a definição aí, né, dessa doença, elas começam a produzir pigmentos, tudo bem, que dão coloração à pele, né? Mas nesse caso em excesso. Esses pigmentos podem sair para a corrente sanguínea e, inclusive, sair aqui, ó, na urina, tudo bem? Então, nesse caso, é uma doença bem grave, né? Que tem que ser diagnosticada rapidamente para ser tratada e tudo mais, e que também pode levar ao acúmulo de substâncias que dão um pigmento mais escuro na urina. Então, como você percebe aqui, são vários os motivos, tudo bem? Isso aqui, ó, a urina ser escura ou preta é um indício específico. Obviamente, se o médico já sabe, por exemplo, que o paciente tem melanoma, aí ele já começa a investigar melhor para, de repente, analisar se não tem
uma neoplasia em outros órgãos, por exemplo, células que estão fazendo metástase, ou seja lá o que for. Então é importante analisar de fato o que está causando essa urina mais escura, marrom, chocolate, ou ainda vermelho amarronzado, ou, nesse caso mesmo, urina que a gente chama preta, ou cor de Coca-Cola, tá bom? Então, são alguns dos motivos aqui que eu quis trazer para você, porque a gente já fez um outro vídeo e algumas pessoas acabaram perguntando se tinha outras causas, etc. Então, eu estou gravando esse vídeo aqui para você, beleza? Se você gostou desse conteúdo, clica aqui em curtir. Também já deixa o comentário se você já pegou no laboratório alguma urina desse tipo aqui. E também se inscreve no canal do IBAP Cursos, ativando todas as notificações para você receber os próximos vídeos dessa série, que tem muita coisa legal chegando por aí, tá bom? Para a gente fechar aqui esse conteúdo, a gente tem uma plataforma de cursos dentro da área da saúde, que se chama Passaporte IBAPFlix. Nela você tem acesso a mais de 50 cursos, todos eles com seu próprio certificado em PDF, que você pode imprimir, salvar, mostrar na faculdade, na pós-graduação, no seu emprego para progressão de carreira, mostrar num concurso público, um processo seletivo, ou seja lá o que for o seu interesse nesse momento, às vezes validar uma atividade complementar, tá bom? Então, são todos os cursos certificados com videoaulas, materiais complementares, tem o nosso suporte, questões lá de concurso público, em alguns casos, tá bom? Para que você possa se preparar cada vez mais, melhorar a sua carreira, entender melhor os assuntos relacionados com essa área aí mais laboratorial, que é o nosso objetivo aqui dentro do IBAP Cursos, tá bom? Então, todos os cursos você pode acessar, todos eles estão livres lá para você acessar, tá? Não tem uma ordem específica, mas se você houver esse seu interesse, entender melhor, professor, qual curso que eu começo, qual a sequência e tal, a gente te ajuda, você manda uma mensagem no WhatsApp, eu ou a minha equipe, a gente te ajuda nesse processo, tá bom? Então, vou deixar o link na descrição do vídeo, ou ainda aqui no primeiro comentário no YouTube, que é o comentário que está fixado aqui. Clica lá, conhece. Adiantando, a gente tem uma garantia aqui, você pode usar aí, acessar por 7 dias, e aí se você não gostou por algum motivo, você pode, por exemplo, solicitar a devolução do seu dinheiro sem problema algum, tá bom? Então é isso. Meu nome é Vitor Proença, obrigado por você me ouvir até agora, um grande abraço e até a próxima aula.